Graças a Deus, nesta manhã linda e maravilhosa, 5 de janeiro de 2022, eu creio que você entende essa palavra, eu creio que Deus abre teu coração nesta manhã, e essa palavra entre, porque ela salva uma vida, ela deixa você feliz, contente, em toda e qualquer situação. Eu sei que não é fácil entender o Evangelho, em virtude de que as pessoas estão acostumadas já às coisas passadas, algo que é velho, aquilo que é novo, transforma a vida, como diz Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que ser renovada para que possamos entender o novo, o Evangelho que liberta, o Evangelho que libertou, o Evangelho do amor, do perdão, da paz, do milagre no coração, sem ter que fazer nada segundo a carne, a não ser crer na palavra dele e entender que o Espírito Santo está dentro de você, dentro de mim, e nos livrou de todas as obras que teríamos que fazê-las, mas Deus fez por nós e nos trouxe um reino inabalável, e aqui nos conduz em triunfo e em perfeita vitória. Que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, em nome do Pai, graças a Deus. Então, meu amado, eu estou aqui, né, para colocar as palavras certas no lugar certo. Estamos depois da cruz. Tudo que você lê, né, na Bíblia está antes da cruz. Tudo já aconteceu e você hoje está aqui no reino inabalável, onde você tem dentro de você o amor de Deus. Se você não entender essa palavra aqui, não tem uma palavra assim, não tem um hino que diz: nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há condenação. Toda condenação foi tirada. Aonde? Na cruz, quando você recebe 6, 3 e 4 de Romanos, que eu bati muito da cruz. Ali ficou o teu velho homem. Mas se você não entender e tiver no Nazareno, você vai dar fruto para o homem, né? Você vai ser escravo do homem, que é Ismael. Tem Ismael e tem Isaac, Gálatas 4:21. O filho da livre e o filho da escrava. Então, se você não entender, você vai viver anos e mais anos fazendo campanha, fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. Mas a palavra do homem tem poder sobre muitos que não entendem a graça, porque a fé não é de todos. Então, mediante essas palavras aqui, tudo aconteceu antes da cruz, pós-cruz, você tem salvação nele. Então, os judeus passaram pelo juízo, os mortos que lá estavam se levantaram, a transgressão da lei foi tirada, e para você não tem condenação. Nunca teve condenação para você, mas você não entendeu o Evangelho. Nós vivíamos condenados pelo mundo religioso e pelo mundo secular. Só que o mundo de Cristo é diferente, onde você se transforma e você passa a ser uma nova criatura, onde tudo velho já passou, inclusive a lei de Moisés ficou na cruz, para que você entendesse o amor de Cristo Jesus está em você. Então aqui 1 João 4, 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado, ele é a transgressão da lei. Ele era porque na cruz Jesus tirou. Por isso se manifestou o Filho do Homem, para tirar o quê? O pecado do mundo. João falou 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antes da cruz, ele passaria pela cruz e tiraria o pecado do mundo. Como quando ontem eu falei, Mateus capítulo 8, 28. Já viesse, Senhor, nos atormentantes do tempo. Ele estava prestes a ir para a cruz. Ele falou: hoje eu estou expulsando, mas quando eu for à cruz eu estou matando. Então ele matou todos lá e trouxe a graça para você, onde é que você é livre. Porque onde está o Espírito do Senhor, tem que haver liberdade, que é 2 Coríntios 3,17. Então, no 5, sabes também que ele se manifestou para tirar os pecados. Ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, quem hoje é pecador, como os pentecostais dizem, né, que são pecadores, que só eles que têm Jesus? Não. Aqui está dizendo totalmente errado. O pecado ele tirou na cruz do Calvário. Como está dizendo aqui, 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se eu permaneço nele, eu tenho um espírito em mim, eu sou um espírito no corpo de carne, eu não vivo pecando. Todo aquele que vive pecando está na carne. Não viu, nem o conheceu. 7. Filhinhos, não vos deixei enganar
por ninguém. Então o homem engana o outro homem, ensinando palavras que não deve, como eu falei aqui. João capítulo 10, 6, 7 e 8 ele falou: antes de mim são ladrões e salteadores. Mas no 10 ele falou que o ladrão foi para matar, roubar, destruir. Mas eu vim para que você tenha vida. E tenha vida em abundância. Então é o ladrão, não é o diabo. Porque o opositor é nosso corpo de carne. É ele que faz coisa errada. E colocamos culpa no diabo. O diabo está morto, ele matou na cruz. Hoje e amanhã eu expulso o demônio. E no terceiro dia eu termino. Como ele fez, sexta, sábado, domingo ele ressuscitou e terminou com tudo. E trouxe para você o verdadeiro amor. Filhinhos, 7. Não vos deixei de enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então aquele que está pecando é o próprio pastor, é o próprio membro que confessa com a boca dele que o diabo está por aí. Né? Mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Assim eles dizem, mas não. A nossa mente é de Cristo, ela está cheia. E nos conduz em triunfo e nos coloca em perfeita vitória. Porque o diabo vive pecando. Desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, são os filhos de Deus. Para que por sua morte de cruz destruísse aquele que tinha o império da morte, ou tem, a saber, o diabo. Então, antes da cruz, depois da cruz, ele morreu, Cristo ressuscitou e veio morar, trazendo esse verdadeiro amor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Então, eu nasci de Deus. Por que eu nasci de Deus? Aqui nasceu o Espírito Santo em mim. A minha carne morreu na cruz com a dele, que é Romanos 6, 3, 4. E o meu velho homem não ficou na água, na piscina. Ficou na cruz, com o grande amor de Cristo Jesus. Então, abençoado Deus, essa é uma verdadeira palavra para o teu coração. Então, lá em Tito 1,14, né? Aqui em Tito, capítulo 1, versículo 14, o que que diz? Tito 1,14. E não se ocupe com fábulas judaicas, e nem com mandamento de homens, desviar da verdade. Todo homem que pratica o pecado, todo homem que diz que o diabo está vivo, está na tua vida, ele pratica uma obra da carne, uma feitiçaria que é evangélica. Então os evangélicos não entenderam a graça e não receberam o amor, o perdão, porque eles separam as pessoas. Uns vão para o inferno, que o inferno é sepultura, não existe inferno, sepultura é um estado de espírito que você vive aqui muito mal, daqui a pouco você vai estar bem. Então a vida é assim, momentos bons e momentos ruins, para que você possa entender que isso aqui, no 1,14 de Tito, e não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamento de homens, desviar da verdade. Então, quando ele manda você fazer uma campanha, ele é um homem desviado da verdade, ele não entendeu o Evangelho. O Evangelho é boas novas, aquilo que eu sempre falo, Isaías 61, versículo em diante. Então, nunca imaginei que seria tão bom ser conduzido em triunfo e viver em perfeita vitória, sem temor do mal. Você vive tranquila e sem temor do mal, para que a graça possa florescer na tua vida, onde você vai ver muitas coisas boas nesta manhã de quinta-feira do Pai. Eu declaro você recebendo essa graça, recebendo entendimento, que o teu coração possa fluir o bom perfume de Cristo, que é 2 Coríntios 2,14. Você é o bom perfume dele, onde aqui você exala essa palavra, você come essa palavra, ele fica formado em você, sem ter que tomar o suco nem comer o pão, porque aí você blasfema contra o ressuscitado. Aquilo que eu falo, 7,4. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para dar fruto para Deus. Por isso que o irmão que fez o louvor, né? Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Então, todo esse pecado que eu li aqui agora, 1 João 3, do 4 ao 8, foi tirado na cruz, porque era a transgressão do judeu. Uma sentença havia para os judeus. Você não vai passar pelo juízo, que você é gentio. Você hoje tem vida em Cristo, você é herdeiro, você é filho, você é predestinado, você é o bom perfume dele, você nasceu da água do Espírito e você nasceu com o batismo da cruz,
que é o amor de Jesus. Jesus, a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar, foi para me libertar, eu vim em busca do amor. Jesus, aprendi que o Senhor hoje vive em mim, eu não anulo a graça do meu Deus. Jesus, a fé vem por muitos ouvir as palavras ditas pelo Senhor aqui, dentro do meu coração, muito nesta manhã precisam ouvir. Deus vai tirar você desse lugar, trazer você das trevas para a luz. Você terá um encontro com Jesus. Você, sentada ou de pé, esteja você onde estiver, Cristo te chama, Ele te ama, Ele quer te revelar um grande amor. Abençoado amado Deus. Como Deus revela a Paulo o Evangelho, que são boas novas, né, da salvação, você entende que Ele é o amor, que Ele é o perdão. Por isso Ele veio, enxugou nossas lágrimas e gravou o Evangelho no nosso coração. Ele falou para Paulo, 26 de Atos 18, Paulo, você é para mim um instrumento, que eu lhe envio para os gentios, para que tire o meu povo das trevas, da postagem de Satanás, para o reino do Filho do meu amor. Isso ele falou antes da cruz. Depois da cruz, 70, após 70, né, a graça chegou, porque ele foi à cruz, ressuscitou, destruiu o diabo. Toda a obra do diabo ele destruiu na cruz do Calvário. Ele falou, hoje e amanhã, 3 dias. Hoje e amanhã eu expulso o demônio, eu curo o enfermo. E no terceiro dia eu terminarei. Isso é uma revelação maravilhosa. Quando você entende isso aqui, você entendeu tudo da graça. Mas a graça não é libertinagem, a graça é liberdade. Então, um pentecostal, quando ouve essa palavra aqui, ele tem medo de passar para a graça. Por quê? Porque ele tem pecado. Ele tem medo do mundo secular, porque o mundo secular pode tragar ele de novo. Mas não. O irmão pentecostal falou para mim assim, para você é fácil. Você nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez algo errado. Eu fiz de errado na minha vida, algo de errado na minha vida. Mas eu era adolescente, eu era jovem. Hoje não, eu cresci na graça, no conhecimento, para aqui falar de Cristo. Por isso ele me levantou, me resgatou da mansão da lei, para trazer a graça, para que você entenda que você está salvo pela graça. Você não tem que fazer nada a não ser crer na palavra do Deus vivo, que você hoje reina em vida e vive a vida da vitória, como fala Romanos 5,17. Que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, meu Pai, graças a Deus.